Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Vamos resolver esse exercício de função implícita. No item A a gente tem essa equação aqui que relaciona x e y. Vamos considerar o y como sendo uma função de x, isso ao redor do ponto em que x e y é igual a 0 menos 2. Como que a gente faz para ir atrás da derivada do y com relação a x? A primeira coisa que a gente deve fazer é pegar essa equação, jogar tudo para o lado esquerdo. Então vamos jogar o 4 menos x ao cubo para o lado esquerdo. Vai ficar assim, ó, o menos x ao cubo vira mais x ao cubo. Daí vamos colocar o mais y quadrado, mais xy. Para falar a verdade mesmo, esse 4 que é constante a gente até poderia deixar ali para o lado direito mesmo, tá? Mas o mais normal vai ser realmente passar tudo para o lado esquerdo e deixar igualado a zero. Esse lado esquerdo da igualdade, daí a gente vai identificar como sendo uma função f, uma função de duas variáveis, x e y. E daí a gente vai aproveitar o f para calcular a derivada de y com relação a x. Para isso, vamos calcular as derivadas parciais do f. Derivada parcial do f com relação a x, em um ponto xy qualquer, vai ficar aqui ó, a derivada do x ao cubo, 3x², mais esse aqui vai dar a derivada a zero, porque estamos derivando com relação a x. Aqui, derivando com relação a x, vai ficar o y. Então, vamos colocar mais y, e a derivada do menos 4 dá zero. Vamos atrás, então, agora da derivada com relação a y. O y aparece aqui e aqui. A derivada do y² vai ser 2y. A derivada do xy com relação a y resta somente o x. Vamos substituir no ponto de interesse, ou seja, vamos colocar aqui x é 0 e o y é menos 2. A gente vai ficar com 3 vezes 0 ao quadrado 0, mais o menos 2. O resultado disso aqui é menos 2. Vamos fazer aqui também, ó, substituir x por 0, o y por menos 2. Vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4, mais 0, então vai dar menos 4. Eu acho que nesse ponto aqui vale a pena falar sobre o teorema da função implícita. Duas coisas. Esse ponto aqui satisfaz a equação. Olha só, substitui x por 0 e y por menos 2. Aqui do lado direito vai dar 4, o lado esquerdo vai ficar menos 2 ao quadrado dá 4 e aqui dá 0. Então vai ficar 4 igual a 4. Beleza, realmente esse ponto satisfaz a igualdade. Outra coisa, essa derivada parcial aqui com relação a y deu diferente de zero. Pelo teorema da função implícita, realmente então essa equação ela define o y implicitamente ao redor desse ponto daqui. E mais do que isso, a gente pode calcular a derivada do y nesse ponto. Vamos colocar aqui ó, a derivada do y quando o x é igual a zero. E como que a gente pode fazer isso? Vai ser menos a derivada parcial com relação a x do f dividido pela derivada parcial com relação a y do f também. Então, só para ficar bem claro, vamos colocar aqui realmente o f primeiro, 0 menos 2, dividido pelo f no ponto 0 menos 2, mas agora a derivada com relação a y. E só substituindo, ó, esse aqui deu menos 2, esse aqui deu menos 4. Então vai ficar 1 sobre 2, tem um sinal de menos na frente. Então a derivada que a gente está procurando vai ser menos 1 sobre 2. Agora vamos para o item B. A gente ainda tem uma única equação, mas temos três variáveis. A gente vai considerar o z como sendo função do x e do y. E daí, interpretando o z como função de x e y, a gente vai calcular a derivada parcial de z com relação a y somente. Aqui não está especificado o ponto, tá? Então vamos considerar que é um ponto. Que resolve essa equação daqui. Como que a gente faz para calcular a derivada? Primeira coisa, joga tudo para o lado esquerdo. Então vamos ficar com z ao cubo mais y² mais xyz. O 4, a princípio, até poderia deixar do lado direito, mas vai ser normal jogar para o lado esquerdo também, mas não vai afetar em nada. Daí vamos interpretar isso aqui como sendo uma função de três variáveis, f de x, y, z, e daí a gente calcula a derivada do z a depender das derivadas parciais de f. Então vamos calcular as derivadas parciais de f. Derivando com relação a x, o x aparece aqui, a derivada vai ser yz. Agora vamos derivar com relação a y. O y aparece aqui e aqui, vai ficar 2y mais xz. Vamos por aqui embaixo. E finalmente vamos derivar com relação a z. O z aparece aqui e aqui, então a derivada vai ficar a derivada do z ao cubo, que é 3z², mais a derivada do xyz, o z some, vai ficar xy. O que o teorema da função implícita nos diz?
que para calcular a derivada do z com relação a y, a gente vai fazer menos a derivada do f com relação a y, dividido pela derivada do f com relação a z. Pelo menos se a derivada do f com relação a z for diferente de zero. Se for igual a zero, nem dá para fazer essa conta. Como isso aqui era o que a gente tinha interesse, perceba que a gente nem vai usar essa derivada parcial com relação a x. Então não precisava ter calculado ela. Mas as outras duas a gente precisava, agora é só substituir aqui. Vai ficar menos 2y mais xz dividido por 3z² mais xy. E essa é a resposta que a gente busca, não está especificando exatamente o ponto. Agora vamos para o item C. A gente tem um sistema com duas equações, tem 4 variáveis aqui. Como tem duas equações, a gente meio que consegue ter duas completamente livres, que a gente vai entender como sendo o u e o v, e vamos identificar o x e y como sendo dependentes do u e o v. Então o x e o y seriam funções implícitas do u e v, e daí vamos atrás, particularmente, de calcular a derivada parcial do y com relação a v. Isso ao redor de um certo ponto aqui, quando x, y, u e v são iguais a menos 1, 1, 0 e 1. A primeira coisa que vamos perceber é que isso aqui realmente resolve esse sistema, tá? Então vamos substituir primeiro o u por zero, porque o zero acaba cancelando algumas coisas. Então a gente vai ter que esse é zero e esse é zero. Vamos ver se aqui satisfaz mesmo. X² vai ficar menos 1², que dá 1, realmente está sendo igual ao v. Agora a segunda equação. Aqui deu zero já, né? Então o x é menos 1, o y é 1, então menos 1 mais 1² realmente deu zero. Isso significa que esse ponto realmente é um ponto que satisfaz esse sistema. E daí o que a gente está se questionando é, ao redor desse ponto, se a gente mexer um pouquinho no v, o que acontece com o y? Então, como a gente está atrás de uma derivada com relação ao v, o que a gente faz? Vamos derivar em cima e embaixo as duas equações dos dois lados com relação ao v. Então vamos fazer isso, vamos ver como que fica o sistema depois de derivar tudo em relação a v. Sempre lembrando que o x e o y são dependentes do u e do v. Ou seja, derivando o x² com relação a v, vamos ficar aqui com uma regra da cadeia. A derivada do x² com relação a x, que é 2x, vezes a derivada do x com relação a v. Mas, já que estamos derivando com relação a v, e o não tem dependência com v, lembre que o u e o v são livres aqui, tá? O x e o y que tem dependência com relação a u e v. Então, derivando isso aqui com relação a v, o u é constante, sai para fora, vai ficar multiplicado pela derivada do y². Então, para derivar o y², regra da cadeia também. Vai ficar 2y vezes a derivada do y com relação a v. Então, vamos colocar assim, ó, 2uy vezes a derivada do y com relação a v. E isso tem que ser igual à derivada do v com relação a v, que dá 1. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a equação de baixo. Derivando o x com relação a v, vai ficar ΔX ΔV, mais derivando o y² com relação a v, novamente regra da cadeia. 2y, que é a derivada do y² com relação a y, vezes a derivada do y com relação a v. E isso tem que ser a derivada do u com relação a v, que dá zero, porque o u não é dependente do v. E o que a gente deve identificar aqui? Que tem o que a gente busca, ΔY ΔV, aqui e aqui. O x, o y são dados aqui já no problema, né? Então eu não devo me preocupar com eles. O que a gente não tem ainda também é o ΔX ΔV, ΔX ΔV, que está nas duas equações. Então tem duas coisas desconhecidas, duas equações. A princípio a gente pode resolver aqui esse sistema e encontrar esse ΔY ΔV. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos simplificar as coisas e substituir o x, o u e o y pelos valores que tem aqui. O x é menos 1, então vai ficar menos 2 ΔX ΔV. O u é 0, então vai cancelar essa parcela. Então isso aqui vai ficar igual a 1. E na segunda equação, novamente a gente tem o ΔX ΔV, mais, substituindo o y por 1, vamos ficar com 2 vezes ΔY ΔV, e isso sendo 0. Aqui da primeira equação a gente tira que ΔX ΔV vai ser igual a menos 1 sobre 2, e daí com isso da segunda equação a gente substitui e encontra o ΔY ΔV. Passa esse aqui para o outro lado, vai ficar o negativo desse. Como ele é menos meio, então vai passar para o outro lado, vai ficar mais meio. Divide por 2, a gente encontra a derivada de interesse. ΔY ΔV vai ser igual a 1 sobre 4. E essa é a resposta que a gente busca. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC?
O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.